e hoje estou acompanhado pela professora Liv. Liv recebeu seu doutorado pela Southern Methodist University em Dallas, Texas, e é professora emérita de estudos religiosos na Faculdade de Estudos Profissionais e Continuados da Universidade de Oklahoma. Ela se especializou em estudos bíblicos, com foco nas cartas paulinas. Seu interesse abrange amplamente a investigação de vários aspectos da emergência cristã. Sua primeira monografia, Circuncisão como um Símbolo Poderoso, 2010. Explores interpretations of the Hebrew rite of circumcision across a diversity of ancient texts and challenges a common assumption of a unitary signification of this Judaism. Judaica. Sua segunda monografia, Gálatas e a Retórica da Crise. Deus, Cícero e Paulo, 2016. Na qual esta entrevista se baseia. Está disponível na Amazon. O link está na descrição abaixo. O livro é um estudo comparativo da retórica da urgência, do elogio, da linguagem emotiva e da desestruturação nos discursos filipáticos de Deus e Cícero, e as cartas de Paulo aos Gálatas, contrariando a erudição tradicional. O livro fornece evidências de um amplo uso da retórica em Gálatas e seu trabalho atual envolve uma análise das cartas paulinas de forma mais geral, incluindo seu status para esse fim. Ela tem um livro que será lançado em breve, intitulado As Cartas de Paulo em seu contexto literário romano, reavaliando a autoria apostólica. O link para pré-encomendar o livro também está no link de afiliado da Amazon do History Valley na descrição abaixo. Então, bem-vindo ao podcast History Valley. Professor Ouve, muito obrigado. Jacob, agradeço muito o convite e agradeço por aceitar e se juntar a mim hoje. O que Gálatas e a retórica da crise pretendem mostrar e como a escrita deste livro afetou seu pensamento sobre Paulo? Bem, como você disse um pouco na introdução, este livro visa mostrar o extenso uso da retórica por Paulo para transmitir suas ideias, e cheguei à conclusão de que Gálatas é um discurso retórico do início ao fim. E consegui demonstrar isso. E como você mencionou, comparando Gálatas aos discursos filipáticos de dois oradores bem conhecidos, Deânes e Cícero, e ambos são conhecidos por sua prosa retórica. Então comecei com a observação de que este é realmente o início do uso bastante extenso de hipérboles, grandes exageros e até falsidades por Paulo ao falar sobre a Torá. Assim, ele observa que a Torá não vem de Deus, mas de um intermediário que a deu provisoriamente, e que aqueles que confiam nas chamadas obras da lei estão sob maldição. Ele sugere que a obediência à lei é onerosa e que leva a um estado de escravidão. Na época em que escreveu isso, eu também partia da suposição comum, e ainda popular entre os estudiosos paulinos e outros, de que Paulo era judeu. Então, como o judeu poderia dizer tais coisas? Concluí, a partir desses grandes exageros, que algo mais estava em jogo, que algo mais estava por trás dessas avaliações negativas da Torá. Para determinar o que era, recorri à carta aos Gálatas para fornecer o contexto, ou que pode ser chamado de situação retórica. E me convenci de que foram os oponentes de Paulo que o levaram a isso. Como se sabe ao analisar o contexto da carta? Algumas outras figuras de autoridade concorrentes tentavam convencer os Gálatas a adotar a prática da Torá, incluindo a circuncisão. Assim, determinei, novamente com base no contexto da carta, que esses concorrentes ou oponentes não nomeados ditaram os contornos dos argumentos que Paulo apresentava. Nesse cenário, a própria Torá era simplesmente uma vítima inocente,
por assim dizer, da verdadeira preocupação de Paulo, que era a ameaça à sua autoridade. Portanto, é uma questão pessoal. Embora eu veja o contexto do texto de forma diferente hoje. Como você mencionou, publiquei outro livro. As estratégias retóricas delineadas neste livro. Gálatas e a retórica da crise permanecem em grande parte relevantes. Foi ao aprofundar-me nessas estratégias que consegui compreender melhor o funcionamento dos autores antigos e aprender como eles construíam seus argumentos. Também alinhei a Carta aos Gálatas com outros escritos antigos, sem fazer distinções ou exceções especiais por se tratar de um texto religioso. Este trabalho, da mesma forma, levou organicamente a uma maior apreciação e interesse pela educação ou ideologia antiga, e passei a me interessar por como os antigos autores eram treinados. Um assunto que abordo em detalhes significativos no livro mais recente, há um apêndice inteiro sobre isso. Além de, é importante ressaltar que, ainda respondendo à sua pergunta, quanto mais aprendia sobre a retórica antiga e como ela estava intrinsecamente ligada aos escritos antigos, mais conseguia me distanciar das leituras superficiais. Aprendi, por exemplo, que para os escritores antigos, os And from rhetorical theory, I also came away with the understanding that discourse is not a conveyor of pre-existing truth. Rhetoric is instead the vehicle by which persons actively participate in the creation of truths. Estudiosos bíblicos muitas vezes privilegiavam a mensagem, por assim dizer, e permitiam que ela tivesse precedência sobre a criação retórica do discurso. Essa perspectiva vê a retórica como mero floreio. Os estudiosos bíblicos também podem subestimar a natureza retórica inerente aos textos bíblicos e tender a lê-los como as cartas de Paulo, como relatos genuínos ou um tipo de jornalismo. Mas os antigos, e isso é importante, não eram treinados para serem jornalistas, mas sim escritores criativos. E eram ensinados a persuadir seu público. Novamente, a persuasão tinha precedência sobre os relatos factuais. Assim, o trabalho me levou a uma mudança conceitual em como leio as cartas paulinas. O que é a retórica da crise? A retórica da crise era simplesmente um termo cunhado pelo atual, ou agora professor emérito, de estudos clássicos, Cecil Votten, da UNC Chapel Hill. Ele criou o termo e, com ele, conseguiu descrever um tipo particular de retórica. Um discurso retórico que observou nos discursos filipicos de Deanes, século IV a. C. Ciso, século I a.C. Deanes escreveu discursos contra Filipe II de Medonte, pai de Alexandre o Grande. E nesses discursos alertou sobre a grave ameaça de Filipe a Atenas, nomeando esses discursos de Felipes. Ciso modelou seus discursos senatoriais contra o romano Marco Antônio com base nesses discursos e usou o mesmo nome para seus discursos. Mas a rivalidade política e a preservação da própria reputação e status pessoal estão na vanguarda da retórica da crise. Como você mencionou na introdução, a retórica da crise transforma uma situação atual em uma preocupação urgente e,
Portanto, emprega o exagero para criar essa sensação, fazendo com que as situações pareçam iminentes, ameaçando até mesmo com consequências terríveis, e exigindo uma resposta imediata do público. A retórica da crise visa despertar indignação moral, especialmente contra os oponentes. Podemos dividir essa retórica, como faço no livro, em 4 componentes, cada um com um capítulo dedicado. A criação. Como esses autores criam um senso de urgência. É um aspecto fundamental do livro, que se concentra em dissecar a retórica e observar como ela foi apresentada pelos autores. A criação de um senso de urgência é um dos pilares. A retórica da autopromoção. Na linguagem motivacional e no que se chama de desjunção, tem como objetivo incitar uma ação rápida em direção à posição do autor e em detrimento da posição do oponente. Como Gálatas nos lembra de Cícero e Deosfins. É o modelo retórico e as circunstâncias que o cercam que alinham as obras. E como mencionado, seguindo a situação retórica criada por Gálatas, os oponentes de Paulo passaram a ser vistos como verdadeiro problema. Questões ou preocupações específicas foram então subordinadas ou consideradas menos importantes em relação aos pontos de vista de Paulo. As posições de Damasco e Cícero estavam igualmente focadas em seus oponentes políticos, que poderíamos chamar de políticos. Se preferir, talvez eu devesse dizer religiosos, mas oponentes em contraste com seus colegas senatoriais. Damasco e Felipe adotaram uma abordagem intransigente contra Felipe II, que se tornava uma ameaça significativa para Atenas. As Felípicas de Cícero fazem parte de uma luta maior pelo poder em Roma, após o assassinato de Júlio César. E ele se opôs a seus rivais senatoriais. Cícero se opôs a Marco Antônio e sua ascensão ao poder político, para seu próprio prejuízo. Na verdade, e argumentou contra ele nomeando seus discursos em homenagem a Damasco. Cícero, de certa forma, forçou uma comparação entre a ameaça de Felipe II a Atenas e a ameaça de Marco Antônio a Roma. Tanto Damasco quanto Cícero usaram seus discursos para afirmar e manter seu poder e estilo de vida. Curiosamente, ambos vêm de uma posição de oprimidos. Você não pensaria nisso, mas é verdade se você pesquisar. Os rivais eram considerados mais astutos politicamente do que ele. E Cícero sempre foi conhecido como um homem novo. Portanto, um forasteiro, por assim dizer, no estabelecimento da elite política. Ambos precisavam provar seu valor. Então essa forte retórica de autoprova e como provar seu valor contra um rival era a técnica de Paulo. Paulo também parece estar provando seu valor, especialmente no início de Gálatas, onde insiste em seu apostolado. Ele também deprecia veementemente seus oponentes não nomeados, sugerindo que sejam amaldiçoados ou humilhados por suas visões alternativas, chegando ao ponto da autocastração, como vemos no capítulo 5 de Gálatas. O que você quer dizer com persuasão através do discurso de si mesmo? Essa persuasão através do discurso de si mesmo nada mais é do que autopromoção explícita.
Até mesmo exagerada ponto em termos retóricos. É uma forma de elogio, o discurso de louvor. Mas aqui está o autoelogio. Ironicamente, as convenções sociais antigas desencorajavam formas de autopromoção. No entanto, os autores antigos encontraram muitas maneiras de contornar isso e se envolveram completamente. Em Demos, a autopromoção está certamente presente. E em Gálatas, Demos exagera suas próprias qualidades e afirma dizer a verdade com ousadia. O que certamente é um tropo. Ele alega ter uma previsão precisa. E em sua 14ª Filipense, Cícero se autopromove de forma altiva. Comparando-se a heróis militares recentes, ele não era um herói militar? E fala de sua recente aclamação pública como se estivesse sendo celebrado em um triunfo militar. Ele exagera o tamanho da multidão. Assim como Demos, que também afirma ser genuíno e sincero. Esses dois autores, da mesma forma, apresentam essa autopromoção altiva em passagens que depreciam seus oponentes. É uma espécie de via de mão dupla. Eu sou ótimo, mas meus oponentes não me ouvem. Não são dignos de nada. De maneira semelhante, em Gálatas, Paulo se autopromove grandiosamente. E também no contexto de seus supostos oponentes. De fato, Gálatas começa com autopromoção. E como mencionei, é aí que Paulo afirma ser um apóstolo. Mas não apenas um apóstolo. E sim alguém que não foi escolhido por vontade humana. E sim por comissionamento divino. Em the Apostle Paul repeats that theme again in a passage defined by Galatians. Gálatas 1, 10, 17, Paulo enfatiza essa afirmação por meio da repetição. O apóstolo Paulo repete esse tema em uma passagem definida por Gálatas 1, 10, 17, que é sua conhecida passagem autobiográfica. Ali, assim como Cícero e Deanes, ele se apresenta como confiável ao afirmar não estar no negócio da mera persuasão. E em um recurso provavelmente comum, ele afirma ter contribuído para o avanço do judaísmo além de seus pares. Joséfo faz um comentário muito semelhante sobre sua própria vida em sua obra. Ao mesmo tempo, Paulo contrasta sua elevada autoavaliação com uma caracterização depreciativa de seus oponentes, que ele afirma não serem divinamente escolhidos, mas meros bajuladores, como detalho em meu livro mais recente. O gênero da carta é particularmente propício a discussões sobre o eu, ou seja, para autopromoção. Afinal, e é isso que lhe confere certo benefício. Uma carta se apresenta na voz do autor, em seu discurso em primeira pessoa. Por assim dizer, do eu sou exatamente como se esperaria. É totalmente natural no contexto de uma carta. Então, em um livro posterior, afirmo que o discurso do eu, o desenvolvimento do caráter do apóstolo Paulo de uma maneira elevada, provavelmente é em parte o que explica a adoção do gênero da carta para o discurso paulino. Nesse livro, também abordo os muitos outros benefícios do gênero da carta para os autores antigos. De fato, um estudo completo precisa ser feito. Mais estudos precisam ser feitos sobre os benefícios do gênero da carta. E isso pode ser algo que eu abordarei no futuro. O que é retórica disjuntiva e quais são alguns exemplos dela nas Gálatas? A retórica disjuntiva é a argumentação por meio do emprego de dois termos opostos.
Os autores atribuem a um termo um valor ou valor positivo e superior, e ao outro um valor ou valor negativo e inferior. A desjunção permite que os autores ofereçam ao seu público uma de duas posições alternativas mutuamente exclusivas. Simplificando assim a tomada de decisão. A retórica desjuntiva questiona a construção da tomada de posição. Portanto, revela o controle autoral do discurso. Como os autores determinam as opções opostas e seus respectivos valores. A retórica disjuntiva permite que os autores direcionem facilmente seu público para o que consideram ser o curso de ação correto. Um exemplo de desjunção que lhe será familiar e a outros é a antítese frequentemente utilizada por oradores e pelo autor de Gálatas: a escravidão e a liberdade. Esse paranti antitético é altamente eficaz, pois todos no mundo antigo conheciam a diferença de valor entre esses dois estados. O elemento da escravidão foi usado para representar o lado do oponente do autor. A liberdade sempre esteve do lado do autor. Assim, o autor de Gálatas também emprega esse par antitético: escravidão e liberdade e, como Deanes e Cícero, apresenta uma série de outros pares antitéticos, muitos dos quais são totalmente construídos, completamente criados do nada. Por assim dizer, 21 pares de oposição foram identificados na Bíblia canônica. Esses pares incluem aqueles com os quais você provavelmente está familiarizado: carne versus espírito, obras da lei versus confiança, Monte Sião versus Jerusalém atual, a era maligna atual versus o novo mundo, etc. Novamente, a retórica desjuntiva permite a criação de dicotomias onde antes não existiam. Então não havia distinção necessária entre obras da lei e confiança, ou entre carne e espírito, antes de aparecerem na argumentação de Gálatas. Quando alinhadas com a categoria de escravidão, as obras da lei e da carne são colocadas no lado a ser evitado. E minha pergunta final é: Gálatas retrata Paulo como anti-Torá? Esta é uma pergunta de $64 mil. Eu a respondi um pouco no início. A pergunta certamente toca no cerne de muitos estudos paulinos atuais e até mesmo antigos. Então vou respondê-la de algumas maneiras. Com base na argumentação de Gálatas e em leituras superficiais, ou seja, antes de qualquer um dos meus livros. Parece que Paulo é anti-Torá. De fato, esse foi o entendimento de Paulo por séculos. Mas os estudiosos paulinos agora perguntam por que vemos esse tipo de retórica anti-Torá. Mesmo que o apóstolo pareça não se dirigir aos judeus com seus comentários ou discussões, mas aos gentios, o que aparentemente diminui essa ênfase anti-Torá. Outros estudiosos diminuirão, de várias maneiras, a ênfase anti-Torá na retórica da Carta de Cristo. Como mencionei, argumento que Paulo não é anti-Torá. Como já disse, mas sim que ele a utiliza como um instrumento para lidar com sua verdadeira preocupação. Ameaça a sua própria autoridade. Ele vê sua autoridade frustrada e, para menosprezar seus oponentes, recorre a depreciar a própria Torá. No entanto, em meu livro, que será publicado em breve, deve ser lançado em algumas semanas, que aborda a questão do status ou do caráter das cartas de linha de Paulo,
Faço observações adicionais. Posteriormente, cheguei à conclusão de que não se pode necessariamente confiar na situação retórica apresentada na carta aos Gálatas para determinar a moti. Vação da retórica. Ou seja, os próprios oponentes provavelmente eram uma construção empregada com o propósito de argumentação eficaz. Caso contrário, argumentar contra uma posição fornece um meio de argumentar a favor da própria posição. Então é fácil criar oponentes. O outro lado serve como contraponto. Nesta obra posterior, o livro mais recente, posiciono as cartas de linha de Paulo em um contexto pós-século II. As circunstâncias socio-históricas daquela época tornaram a adesão à Torá tênue entre certos grupos de escritores que podemos chamar de primeiros cristãos. Among certain groups of writers, we can call this group of writers early Christians. Eles argumentavam frequentemente a partir das próprias escrituras hebraicas, oferecendo interpretações alternativas, novas regras e novas orientações teológicas. Foram os eventos de Baroca, o terceiro confronto judaico com Roma, que terminou com a perda massiva de vidas de judeus e romanos, e que representou o fim definitivo do templo judaico no território da Judéia. Essa época provavelmente viu a legislação romana contra a circuncisão, ainda que temporariamente. É nesse momento que, a meu ver, o apóstolo Paulo, por meio de suas cartas, se destaca como uma figura proeminente, um mensageiro e apóstolo divinamente comissionado que articula parte dessa nova e crescente and burgeoning theological orientation.